aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir entendimento, revelação, clareza, Pai, sobre a palavra que estará sendo pregada, Senhor. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir na vida de todos os ouvintes, ó Pai. Aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão acompanhando através das redes sociais. Que nenhuma dessas pessoas fique vazia, mas que elas possam estar cheias da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. E que nós, Senhor, possamos ser, ó Pai, como ouvimos a pregação hoje aqui de manhã, ouvintes e praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: nada vos será impossível. Para fazer a introdução desta palavra, eu quero trazer aqui também uma explicação de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, do 11, 22 em diante. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Por favor, repita assim após mim: tende fé em Deus. Então você veja que o próprio Senhor Jesus já dizia isso, que a nossa fé deve ser voltada para Deus. Mas muitas pessoas se perguntam: que fé é essa? Então nós vamos para Hebreus, que é o texto clássico da fé, uma explicação muito boa, no capítulo 11, versículo 1, que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não posso tocar, aquilo que eu não posso escutar, aquilo que eu não alcanço com os meus 5 sentidos, é chamado de fé. Nós poderíamos chamar, por exemplo, a fé que nós temos nas coisas de uma fé natural. Você vai descobrir que todas as pessoas têm fé. Preste atenção. Vamos supor que você comece num trabalho novo hoje. Você não vai receber o seu salário no dia que você começou. Mesmo você que for fazer um estágio, você não vai receber no primeiro dia que você começa. Primeiro você começa a trabalhar, você trabalha por um mês inteiro e você só vai receber o salário no outro mês. O que é que você precisa ter para começar a trabalhar e esperar até o outro mês? Fé. Você precisa acreditar que aquela pessoa, que aquela empresa, que aquela firma vai pagar você no mês que vem. Então ninguém recebe antes, todos recebem depois. Isso é um tipo de fé. Não é a fé em Deus, mas é acredito que o patrão vai pagar, acredito que a empresa vai pagar. E vocês já devem ter ouvido várias histórias de empresas que faliram e os funcionários ficaram sem receber. Vocês já devem ter ouvido várias histórias de situações em que as pessoas não tiveram um retorno daquilo que elas investiram. Por exemplo, as pessoas que investem na bolsa de valores, que colocam lá o seu dinheiro nas ações, elas acreditam que aquela ação vai subir e que ela depois vai retirar com lucro. Uma pessoa que deposita o seu dinheiro
numa caderneta de poupança ou faz o seu investimento dentro do banco, o que acontece? A pessoa acredita que ela vai, quando ela precisar tirar aquele dinheiro, ela vai lá e vai tirar. É um tipo de fé. Eu me lembro como se fosse hoje, no tempo do presidente Collor, quando a ministra dele lá, a Zélia, confiscou as contas, as poupanças das pessoas. Aquilo foi um sofrimento, foi uma tristeza profunda. Pessoas ficaram muito tristes, porque aquilo foi um golpe nas pessoas que estavam com o seu dinheiro lá. Nós vamos ter, irmãos, que acreditar em alguma coisa. Nós vamos ter sempre que acreditar. Quando, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, a pessoa vai lá, tira na sua frente aquela agulha descartável, você vê que aquela agulha está descartável, porque tem muitas doenças, então você não pode usar uma agulha na outra pessoa. Muitas coisas deste mundo nós precisamos acreditar naquela pessoa que está fazendo o serviço. Por exemplo, quando o médico receita um remédio, você precisa acreditar, você precisa começar a tomar aquele remédio. Então, na verdade, meus irmãos, desde criança, nós somos incentivados a acreditar nas pessoas, a acreditar em alguém, mesmo sem ver, mesmo sem ter aquela certeza que as coisas vão acontecer. Poderíamos chamar isso de uma fé natural. Agora, a fé que eu quero dizer aqui para vocês em Deus, ela não é uma fé como essa que eu acabei de falar. Porque, como eu disse, a fé numa instituição bancária pode falhar. A fé num outro ser humano pode falhar. A fé numa empresa pode falhar. Mas a fé em Deus, ela não falha. Porque Deus não é homem para mentir. E tudo que Deus fala, acontece. O problema que eu vejo é o seguinte: as pessoas ficam decepcionadas e passam por problemas, e elas, quando chegam para buscar a Deus, elas estão num estado de tristeza, de melancolia, de angústia, de terem se decepcionado com muitas outras coisas, e quando ela chega diante de Deus, ela não consegue crer, ela não consegue acreditar. Se você entrar na internet, você vai ver que a maioria das pessoas estão tentando desqualificar a fé, desacreditar a fé. Eles têm fé para acreditar que o homem veio do macaco, mas não tem fé que Deus soprou nas narinas do homem e fez o homem uma alma vivente. Mas eles acreditam numa teoria bem mal feita, que não tem nenhuma prova genética, nada prova, eles até hoje não conseguiram provar, mas as pessoas conseguem falar uma teoria dessa. É só você pegar um macaco e começar a conviver com ele, não tem absolutamente nada a ver com o ser humano, nada, absolutamente nada. Então, quando você observa isso, você vê que os seres humanos preferem acreditar nos próprios seres humanos do que na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele falou assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque o que nós estamos observando ao nosso redor é a desconstrução da fé em Deus. É a desconstrução da crença que existe um Criador, que existe um Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala o seguinte: se você olhar para a natureza, você já fala, foi Deus que fez, porque é impossível que o homem crie toda esta natureza, todo esse ecossistema. É impossível que haja uma evolução para se chegar a tudo que nós temos. É óbvio, é claro que quem crê em Deus sabe que Deus é o Criador de todas as coisas. Então você mantém a sua fé viva. Então esta fé, esse fundamento que nós estamos em cima dele, é em cima da palavra de Deus que ele deixou para nós. Então nós acreditamos. E aí, no versículo 6 de Hebreus, ele fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa, para chegar diante de Deus, acreditar que ele existe. Mas como acreditar num Deus que é invisível? Como acreditar num Deus que eu não tenho uma foto dele no Instagram?
Como acreditar num Deus que parece que está tão longe de nós? É aí que está o segredo. Se tu podes crer, o que Jesus falou, tudo é possível àquele que crê. Esse é um mistério de Deus. Deus se revelou através da palavra. Deus se revelou através do ensinamento que foi passando de pessoa para pessoa. Desde Gênesis. Como é que nós sabemos que Deus criou o homem, que Deus fez isso? Foi Adão e Eva que foram passando por frente. Eles começaram, eles ouviam Deus, eles conversavam com Deus, e eles foram falando. E chegou até os nossos dias. O que você precisa entender é o seguinte: hoje, nós estamos sendo incentivados pelo próprio Jesus a termos fé em Deus. E esta fé que eu expliquei para vocês aqui, Jesus fala, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. O que o Senhor Jesus está ensinando para nós? A sua fé em Deus é demonstrada a partir do momento que você fala com este Deus. A oração é uma conversa com Deus, é uma fala com Deus. Quando você estiver sozinho ou sozinha, quando você estiver num local onde não tem ninguém perto, e você decide conversar com Deus, como é que Jesus nos ensinou a orar? Ele nos ensinou a chamar a Deus por Pai. Quando você fala assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, neste momento, Deus começa a prestar atenção naquilo que você está falando. Porque a maioria dos seres humanos, ela não tem fé para estar sozinha em um lugar e conversar com esse Deus invisível e chamá-lo de Pai e reverenciar a sua presença. Por isso que Jesus falou e alertou, porque muitas pessoas vão perdendo essa fé em Deus. Como eu falei, as pessoas vão direcionando a sua fé ao homem, as pessoas vão direcionando a sua fé às mulheres, as pessoas vão direcionando a sua fé aos governos estabelecidos na terra, as pessoas vão direcionando a sua fé para coisas que não são reais. Agora aqui, meus irmãos, o chamado de Deus é, se você tiver fé e você pedir em oração, o Deus Todo-Poderoso tem poder para fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nós não podemos perder esta fé em Deus. Você pode perder bens materiais, você pode perder tudo ao seu redor, mas você não pode perder a fé em Deus, porque mesmo que alguma coisa não esteja dando certo, mesmo que alguma coisa não esteja indo na direção certa, você crê que Deus ele pode mudar, que Deus pode transformar as circunstâncias, que Deus pode agir, que Deus pode operar. Se você veio buscar ao Senhor hoje, saiba, Deus está pronto a realizar coisas extraordinárias, porque o nosso Deus não mudou. E você entende que é em oração, em consagração, na sua busca com Deus, quando você jejua, você se abstém por um período de tempo de um alimento ou de vários alimentos, e você consagra isso a Deus, o Senhor ele está prestando atenção em você, porque você está dando mais ênfase às coisas espirituais. Quando você separa um tempo do seu dia para você ler a palavra, o Senhor está prestando atenção em você. Quando você separa um tempo do seu dia para conversar com Ele, o Senhor está prestando atenção em você. E aí, irmãos, você estabelece uma conexão com Deus, você estabelece um compromisso com Deus, você estabelece uma aliança com Deus,
porque você acredita em Deus, e você segue a Deus, e você está com Ele todos os dias. Isso é um propósito do seu interior para com Deus. Tende fé em Deus. Veja, Jesus poderia ter falado no plural, tendes, mas Ele falou tende. Ele falou, você precisa ter fé. Mesmo que a sua esposa não tenha fé, você precisa ter. Mesmo que o seu marido não tenha fé, você precisa ter. Mesmo que os seus irmãos não tenham fé, você precisa ter. Mesmo que os seus amigos de trabalho não tenham fé, você precisa ter fé em Deus. Porque esta fé é pessoal e intransferível. Não tem como eu fazer uma transfusão de fé para você e colocar fé dentro de você. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir esta pregação da palavra de Deus. Então hoje, a sua fé, ela está sendo acrescentada pelo Espírito Santo. Porque se você consegue crer naquilo que eu estou pregando, é porque o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. No nosso texto principal, é uma história, e essa história, ela tem várias vertentes. Veja que o texto começa dizendo que veio uma grande multidão, muita gente perto de Jesus, e um homem em especial, ele se ajoelhou diante de Jesus, e ele pediu, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele está lunático, e ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água, e mais, trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Veja que este homem está vivendo um momento de decepção. Esse homem está decepcionado por quê? O filho dele sofria desde criança, você vai ver em outros textos, e esse rapaz, ele saía de si, ele não respondia mais por ele, e ele se jogava no fogo, e ele se jogava na água, e o pai tinha que ficar socorrendo esse menino, ele tinha que ficar socorrendo ele o tempo todo. Aquele pai sofreu, mas ele ouviu falar que Jesus opera milagres, ele ouviu falar que Jesus curava as pessoas, e quando ele chegou no ministério de Jesus, porque Jesus fazia o seu ministério andando pelas ruas, pelas praias, ele andava, então ele não ficava parado num lugar só, e provavelmente aquele homem teve que ir seguindo, até saber onde Jesus estava, porque não era um endereço fixo, igual nós estamos aqui hoje, ele cada dia estava num lugar diferente. Agora, aquele homem chega, e ele vê os apóstolos de Jesus, todos nós, irmãos, que servimos ao Senhor Jesus, que estamos na presença de Jesus, e mais uma vez aqui, eles, como eu disse no começo da mensagem, a nossa tendência é olhar para o homem, é esperar uma resposta do homem, e quando ele apresenta o jovem, apresenta o menino aos apóstolos, os apóstolos vão para ministrar a cura, a libertação daquele jovem, e não aconteceu nada. Eles não tiveram forças. É como se as orações dos apóstolos não funcionassem. É como se aquilo ao redor não funcionasse. E aquele homem, ele teve uma tristeza profunda. Lá em Lucas, vai falar o detalhe desse homem. Porque o detalhe de Lucas mostra a dor que aquele homem sentia e a dificuldade que aquele homem passava, porque no íntimo dele, bem no interior dele, ele sabia que não era fácil viver aquilo. Olha, quando ele reclama, lá em Lucas capítulo 9, versículo 40, roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse, falando da geração incrédula, mas aí, aquele homem, ele disse assim, ó, quando vinha chegando, o demônio derrubou na presença de Jesus, mas aquele homem, ele perdeu aquele tempo,
Ele não tinha mais aquela mesma convicção de que ele tinha feito a coisa certa, levando o filho dele até Jesus. Então, Jesus, ele precisa ministrar diretamente àquele homem. Aquelas pessoas que viviam essa situação, elas não entendiam por que os discípulos não puderam expulsá-lo. Por que os discípulos não puderam tirar este demônio do corpo dele? E aqui nós vamos avaliar como que Jesus trabalha na vida deste homem. Jesus, ele não deixa aquele homem sair da mesma maneira, mas o Senhor Jesus opera um milagre. Mas até Jesus operar um milagre, existiu aquele processo que aquele homem passou, aquela dificuldade que aquele homem passou, e aquele homem, indo agora para Marcos, capítulo 9, falando do mesmo contexto, perguntou ao pai dele, quanto tempo, versículo 21, há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Então aquele menino tinha um problema desde criança, era uma coisa crônica. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas olha o que o pai do menino falou para Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, os teus discípulos não puderam resolver. E se tu podes fazer alguma coisa? Então, houve o desgaste da fé daquele homem naquele espaço. Porque ele começou a olhar para os discípulos e falar, pelo jeito, né? Jesus chamou aquele homem e perguntou, isso acontece com ele desde quando? Que esse menino fica assim, não, desde a sua infância. Se tu podes fazer alguma coisa, quer dizer, será que Jesus pode fazer alguma coisa? É aqui que está o problema. Esse aqui é o segredo de muitas pessoas não conseguirem buscar ao Senhor, porque elas começam a ver as falhas, os defeitos e os problemas e começam a duvidar do poder de Deus, começam a duvidar do poder de Jesus. E naquele lugar tinha várias pessoas assim que duvidavam. E logo o pai do menino, ele clamou com lágrimas e disse, olha, Jesus, ele fala algo para aquele homem, ele disse assim, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então você tem que poder crer. Se você não crê, então, Senhor, se tu podes, não. Você tem que crer. Essa é a nossa parte da aliança com Deus. Essa é a nossa parte no compromisso com Deus. Você pode acreditar que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente? Você pode crer que Jesus está no meio de nós e que Ele pode realizar as mesmas obras? Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como Jesus ministrou sobre ele, ele entendeu que a fé dele estava fraca. Ele entendeu, por causa da decepção que ele tinha passado com os apóstolos, que a fé dele foi enfraquecida, porque ele fala para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, ele já colocou um si na frente, e aí Jesus o desafia, ele devolve para ele, mas se você pode crer, tudo é possível que crer. Não é se Jesus pode fazer, é se eu posso crer que Jesus faz. Jesus devolveu para ele a mesma indagação, se tu podes crer. E a questão aqui hoje é a mesma. Se tu podes crer no poder de Deus, na unção de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas criticando, tem muitas pessoas falando mal da fé, tem muitas pessoas se levantando e tentando arrancar a fé da humanidade, dizendo que nós não podemos crer em Deus, que nós não devemos crer em Deus, mas hoje eu estou aqui para te dizer que é em Deus que nós devemos acreditar, é no Senhor que nós devemos buscar, porque o Senhor responderá a nós. Tende fé em Deus. E aqui, o pedido daquele pai foi, ajuda a minha incredulidade. Talvez você já viu muita coisa da sua vida,
Talvez você já presenciou muitas situações e por alguma razão, talvez a sua fé foi diminuindo, você foi deixando de crer da mesma maneira que você acreditava no passado. Talvez alguma coisa aconteceu, como foi o caso deste pai, e você falou: olha, parece que ninguém vai resolver o problema. Parece que ninguém vai conseguir resolver. É nessa hora, é neste momento que Jesus entrou na história, depois que os apóstolos falharam. Então, irmãos, a questão aqui é a seguinte: enquanto a sua fé estiver depositada nas pessoas, o Senhor vai aguardar a decepção para que Ele possa agir nas nossas vidas. Porque nós, irmãos, não temos que buscar os apóstolos de Jesus, nós temos que buscar a pessoa bendita de Jesus. Se Jesus quiser usar uma criança, Ele vai usar. Se Ele quiser usar um adulto, Ele vai usar. Mas nós estamos aqui por causa de Jesus. O pregador pode mudar, a ministração pode mudar, não importa quem está ministrando o culto, importa é que Jesus Cristo está no meio de nós e que Ele vai operar. Então, se você consegue crer em Jesus, se você consegue ter essa fé no Senhor, pode ter certeza que Ele vai operar, Ele vai agir. E aqui Ele tratou todas as questões. Jesus repreendeu o demônio. E daquele momento o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou sarado, porque Jesus chegou, Ele resolveu. Ele restaurou aquele menino por completo. Aí os discípulos se aproximaram em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não conseguimos libertar aquele menino? Por que nós não conseguimos abençoar aquele menino? E preste atenção na explicação de Jesus. A explicação de Jesus é: por causa da vossa pequena fé. Porque, como eu disse a vocês no início, você só ora se você tem fé. Você só lê a Bíblia se você tem fé. Você só jejua se você tem fé. Você só adora a Deus se você tem fé. Quem não consegue fazer isso é porque ele não acredita em Deus. Porque ele não vai buscar um Deus invisível. Ele não vai orar a um Deus invisível. Ele não vai ler a Bíblia do Deus invisível, a palavra do Deus invisível. Ele não vai adorar a um Deus que ele não vê. Ele não vai conseguir fazer isso. Então aqui o segredo é: vocês têm pouca fé. Tudo começa na fé. Porque se eu creio em Deus, irmão, então eu vou me consagrar para Deus. Eu vou me separar para Deus. Eu vou buscar ao Senhor. Porque, em verdade, eu vos digo, Jesus repete o que eu já li hoje: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Foi o que Jesus falou para eles. Mas tudo começa com a fé. Como que vai haver a libertação, o milagre, a resposta que você está procurando, se não começar com a fé? Então tudo tem que começar com a fé. Mas aí Jesus complementou: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Começou Jesus mostrando por que não aconteceu a libertação do jovem pelas mãos dos apóstolos. Começou porque faltou fé, faltou oração, porque se falta fé, falta oração. Se falta fé, falta oração, falta jejum, falta adoração. Entendeu? Falta a palavra de Deus. Porque se não tem fé, porque tudo começa com a fé. Jesus ministrou sobre o pai do menino falando: se você pode crer, tudo é possível que crer. Você consegue acreditar? Ele falou: sim, Senhor, eu creio. Então este exercício, irmão, para que Deus manifeste a sua glória, ele vai começar aqui dentro de mim. Ele vai começar aí dentro de você. Você vai precisar responder para si mesmo: eu posso crer em Jesus. Eu posso crer na resposta de Jesus. E porque eu posso crer,
eu vou orar a Ele todos os dias da minha vida. E porque eu posso crer, eu vou ler a palavra dele todos os dias da minha vida. E porque eu posso crer, eu vou me consagrar em jejum na presença dele. Vou separar alguns dias e me abster de alguns alimentos para consagrar-me ao Deus Todo-Poderoso. Você vai encontrar a rotina de Jesus nos evangelhos. Você vai ver que Jesus, ele fazia isso. A dieta de Jesus era peixe e pão. A forma de Jesus agir era uma forma andando pelas casas, andando pelas ruas, andando pelas praias e ministrando às pessoas. Mas todos os dias ele tinha um tempo de meditação, ele tinha um tempo de oração. Ele se retirava e ele buscava o Pai. Ele se retirava e ele estava com Deus. Para começar o seu ministério, ele fez 40 dias de jejum e oração no deserto. Ele se consagrou, ele se separou para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a receita que Jesus passou para nós continua sendo a mesma. Você começa crendo em Deus, aí você crendo, você ora, aí crendo, orando, você adora a Deus, você glorifica o Senhor, crendo, orando, adorando, você jejua, crendo, orando, adorando, você lê a palavra, e você vai se consagrando ao Senhor, e você vai levando uma vida na presença de Deus, e aí você vai observar que aquilo que é impossível de você fazer, Deus vai começar a realizar. Porque o testemunho só chegou, a libertação do menino só chegou quando Jesus ensinou ao pai do menino a ter fé e aos apóstolos que precisavam ter fé. Foi uma lição para eles. Irmão, a sua derrota não foi algo para destruir a sua fé, mas foi algo para te dar uma lição. Viu como você acreditou na pessoa errada, como você acreditou na coisa errada? Então hoje nós temos a oportunidade de corrigir isso. Vamos crer em Deus, vamos acreditar em Deus, vamos colocar toda a nossa esperança em Deus, vamos colocar toda a nossa certeza em Deus, toda a nossa confiança em Deus, porque no tempo certo o Senhor abrirá as portas, no tempo certo o Senhor nos abençoará. Mas essa é a nossa parte da aliança, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então começa comigo: eu creio que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nesta fé é que nós vamos ter a salvação, nesta fé que nós vamos ter a libertação, nesta fé que nós vamos ter a cura divina, nesta fé é que nós esperamos a volta de Jesus para nos levar. É nesta fé. Então a questão é, irmão, você está na fé? A questão é, irmã, você está na fé? Que fé? Na fé em Deus. Porque veja bem, se você sair daqui agora e entrar em qualquer bar e perguntar quem tem fé em Deus, várias pessoas vão levantar as mãos. Mas não é verdade. Porque quem tem fé está orando, quem tem fé está lendo a Bíblia, quem tem fé está jejuando, quem tem fé está consagrando a vida, quem tem fé está adorando. Você compreende? Não é um ato que você fala, eu tenho fé em Deus, como se fosse só uma repetição. A fé te leva para perto de Deus. A fé te leva para um compromisso com Deus. A fé te leva a você obedecer a palavra de Deus. A fé te leva a ter uma vida no altar de Deus, a uma vida na presença de Deus. Não é só um recitar, eu tenho fé. Não, é uma coisa prática. E naquela hora Jesus foi lá e operou, assim como Jesus pode operar aqui nesta noite, assim como Jesus pode operar aqui neste lugar. Mas tudo começa com a fé em Deus. Através da fé você vai praticar, através da fé o Senhor vai trabalhar na sua vida, através da fé as coisas vão acontecer. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos.